Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal, em que hoje nós vamos falar sobre a neutralização de riscos e a construção do portfólio. Tá? Antes de mais nada, é importante você entender que a carteira, ela reflete a sua própria personalidade. Qual o investidor que eu sou? Qual a pessoa que eu sou? Antes do investidor, quem é você de fato? Quem sou eu? Então, a carteira, ela precisa ter esse fit com a nossa personalidade mesmo. E não ficar com essa coisa de pegar uma diquinha de alguém, uma dica de um amigo, de uma asset. Então, eu pego um ativo daqui, outro dali e vou compondo aquela carteira que depois vira um Frankenstein. Tá? Então, o objetivo aqui é eu entendendo quem eu sou, qual é o meu perfil de investidor, qual a minha renda, quais são os meus objetivos, qual o meu nível de conhecimento, a minha tolerância a risco. Tudo isso colocado em pauta, eu vou construir o meu portfólio de acordo com os meus objetivos. Então, eu gosto da analogia da carteira, ela é igual à impressão digital, de fato, que nós temos. Então, cada pessoa, ela tem a sua própria impressão digital. Você pode ter carteiras parecidas, mas a carteira que eu tenho não necessariamente vai ser uma carteira que vá refletir um bom resultado para você. Talvez você não tenha os objetivos que eu tenho, talvez você não tenha a tolerância a risco que eu tenho. Então, entende como essa carteira, ela de fato, ela tem que ser construída com autonomia. Você tem que entender que ela tem que ter fit com a sua personalidade. Isso é o que vai te manter o foco. Manter o foco para você seguir o método. Independente se o PL, que é o preço-lucro indicador, se ele está alto, eu compro. Não necessariamente eu vou comprar só empresas baratas ou com yield alto. Né? No mercado as pessoas buscam muito dividendo, renda passiva. Às vezes eu compro com yield baixo, sem problema nenhum. Então, esse movimento contracíclico, que é ir contra a manada de fato, é o que vai te garantir ter autonomia para você resistir ao longo do tempo. E não ter uma carteira vencedora de 6 meses ou um ano. Esse, de fato, não é o objetivo. Então, entenda que 80% do valor do negócio está na perpetuidade, acima de 10 anos. Vou repetir. 80% do valor de um ativo, de uma empresa, está na perpetuidade. Então não interessa o preço da empresa hoje, daqui um mês, daqui 6 meses. Porque o que ela vai me remunerar vai ser daqui 8, 9, 10 anos, para mais que isso. É a capacidade de geração de fluxo de caixa, de crescimento, de CARG, né, que é o crescimento anual composto. Ano, crescendo, 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 crescendo. Então, o valor do ativo, a maior parte do valor de um ativo, está de fato na perpetuidade. E aí eu te pergunto, por que você investe? Você tem que responder essa pergunta para você mesmo. Qual que é o objetivo que você investe? É para proteger o teu capital? Ou é para manter o seu poder de compra? Se proteger da inflação? Se proteger contra o risco país? Se a gente virar aqui uma Argentina, ou, em casos extremos, até uma Venezuela, uma parte do teu capital está protegida? Você consegue, pelo menos, sair do país e começar uma vida lá fora? É claro que isso é um risco de cauda, né? Muito pouco provável de acontecer. Mas e se acontecer? Você está preparado para esse cenário? Ou você quer apenas multiplicar o seu capital? Não, eu quero rentabilizar e eu vou construir os blocos da minha carteira de acordo com o nível de risco que eu quero correr, mais a maior parte da minha carteira em teses menos arriscadas, teses mais defensivas, uma pequena exposição no ataque, e eu vou fazer essa gestão de risco da minha carteira e vamos que vamos. Ou você quer uma carteira equilibrada, em que uma parte eu vou colocar em empresas mais equilibradas, consistentes, 80% da minha carteira vão estar em ativos fortes, consolidados, consistentes. E os outros 20% eu vou partir para o ataque. Eu vou colocar em ativos mais arriscados, em apostas, em empresas de turnaround, de IPO recente. Qual que são os seus objetivos? É renda? Qual que é o prazo de investimento que você tem? É maior ou menor que 8, 7, 8 anos? Ou seu objetivo é previdenciário? Ou seu objetivo é deixar de herança? Eu invisto, mas para eu nem usufruir desse patrimônio. Existem pessoas que investem dessa forma, para compor o capital o máximo possível e vão usar 10, 20, 30% no máximo do patrimônio. O resto vai ficar tudo aqui, para os herdeiros.
vai deixar de herança. Então, existem variáveis internas e externas que nós precisamos averiguar na neutralização de riscos e composição desse portfólio. Então, as variáveis internas que nós precisamos olhar para dentro. Perfil de investidor, conforme eu já adiantei. Qual que é a sua renda? Quanto você consegue poupar por mês? Quais são os seus objetivos? Para quantos anos você quer começar a utilizar desse patrimônio? Qual que é a sua tolerância a riscos? Você entende do mercado de renda fixa, de fundos imobiliários, de ações, sobre os setores? Você tem minimamente ali um entendimento? Qual que é o seu horizonte de alocação? Você investe para 1, 2 anos ou você investe para 8, 10, 15, 20 anos? Então, tudo isso vai sendo colocado em conta para que você monte uma carteira de acordo com os seus objetivos, personalizada, de acordo com a sua identidade digital. Qual que é a sua estrutura financeira? Você tem reserva? Se acontecer algo com você, com a sua família, existe alguma reserva financeira? Qual que é o seu nível de especialidade do seu trabalho? Então, tudo isso, nível de conhecimento, é colocado à tona na hora de montar o nosso portfólio. Qual que é o nível de complexidade dentro do seu portfólio? Você tolera ter estatal? As estatais são empresas que são controladas pelo governo, ou que o governo tem uma grande participação, como a Tupi, por exemplo, aqui de Joinville. O governo não é controlador, mas tem a Tupi ela sofre ingerência do governo. Ou Petrobras, Banco do Brasil, enfim, as mais corriqueiras. Então, você tem capacidade para ter empresas estatais? Eu, Fernando, não gosto muito de ter empresas estatais. Eu evito dentro da minha carteira. Eu faço uma gestão de risco para que o governo, caso ele faça alguma interferência, aquilo não afete tanto o meu portfólio. Até porque o governo, se ele é controlador, o dono ele não interfere, ele manda na empresa. Então, nós, como minoritários, a gente só tem que acatar. Quem tem um percentual maior da empresa não interfere nela, ele simplesmente manda. Você tem capacidade para ter empresas de turnaround? Empresas que estão saindo ali de prejuízo, e aí elas, como elas saem do prejuízo, de uma situação bem complicada, para ter lucro, a cotação delas às vezes explode. E aí muitos investidores iniciantes buscam esse tipo de empresa no sentido de ter aquele foguetinho, aquela pimentinha ali na carteira. Ou a pessoa opera com derivativos, termo, put, call, opções, opera ali derivativos que são instrumentos mais sofisticados para mitigação de danos. Ou alavancagem, você trabalhar com alavancagem, pegar dinheiro para alavancar o teu patrimônio. Então, tudo isso seriam variáveis internas na construção desse portfólio. E variáveis externas, aquilo que está fora, fora do nosso controle. Nós temos a inflação, nós temos ali os juros que aqui no Brasil são costumeiramente altos. Você tem a evolução do macro, aquela coisa, né? O Brasil é o país do futuro. Desde que eu era criança lá no estadual, lá em Boa Esperança, em Minas Gerais, eu escuto essa narrativa. Então você tem que, de fato, entender como todo esse organismo funciona e entender que as boas empresas, elas têm a capacidade de passar por qualquer período, seja ele de maior pujança ou de cenário macro mais desafiador, de governos mais ou menos pró-mercado. Então, as boas empresas, elas vão atravessar esses períodos. Então, existem riscos jurídicos, tributários, riscos de mercado mesmo, volatilidade, risco país, juros altos. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração para montar de fato o nosso portfólio, porque a nossa carteira, ela é um organismo vivo. Você monta ela e ela pode, e não só pode, como deve ir se ajustando conforme as suas necessidades e ao que o cenário macro determina. Você pode ir fazendo essa gestão da carteira, melhorando, aumentando, diminuindo percentuais, eventualmente tirando um ou outro ativo, mas a base dela precisa permanecer forte para que você persista ao longo dos anos, com uma consistência de carteira. Então você pode ter estratégias de growth, que é pesando para empresas de crescimento, ou value, que seriam empresas voltadas para valor.
empresas de dividendos, principalmente aqui no Brasil, pelos dividendos não serem tributados, e principalmente investidores iniciantes têm o costume de buscar empresas que tenham um payout, que é um indicador de qual que é a porcentagem do lucro que a empresa entrega para o acionista, via dividendos, ou juros sobre capital próprio. Então, ou você quer uma estratégia equilibrada. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você for montar o seu portfólio. Tá? Então, você faz o Asset Allocation. Então, o Asset Allocation é a determinação do percentual de quanto a sua carteira vai ter em cada ativo. Renda fixa, fundos imobiliários, ações, Estados Unidos, criptomoeda, commodities, se eventualmente você quiser ter. Então, qual que é a porcentagem que você vai ter de acordo com o seu perfil, com os seus objetivos, com a sua renda, capacidade de poupança, tolerância a risco, nível de conhecimento. E esse ajuste de riscos, ele vai mudando, porque nós vamos mudando, o mercado vai mudando. Então é necessário, periodicamente, no mínimo 3, mas no máximo uma vez por ano, você fazer esses ajustes. Eu falo para os meus alunos, uma vez por ano é mais do que o suficiente. Você senta, consolida sua carteira lá, todo começo de ano, vê quais ativos performaram bem, a partir do ali em fevereiro, as empresas já começam, até no máximo ali março, comecinho de março, as empresas divulgam os seus balanços do quarto tri do ano passado, e aí você senta e analisa, para ver se faz sentido manter, diminuir o percentual, aumentar. Então, além desse ajuste de risco, decidir qual o percentual que você vai ver, de acordo com as mudanças que nós vamos fazendo e o próprio mercado, você vai ver qual a necessidade de renda que você precisa, ou que você vai precisar, e já ir fazendo essa mudança aos poucos. Sempre bem diversificado em vários ativos. Dentro dos próprios ativos de ações, eu vou ter várias ações. Dentro do universo de fundos imobiliários, eu vou ter vários fundos imobiliários. Dentro dos Estados Unidos, eu vou ter vários estoques. Eu posso eventualmente ter REITs também, ETFs, que na maioria dos casos, na minha visão, é o que a maioria dos investidores deveria investir lá fora, para de fato simplificar os investimentos. Então, analisar quais critérios para venda. Como que eu faço uma venda? Eu vou saindo aos poucos? Ou eu vou deixando aquele ativo ali em quarentena? Todas essas estratégias, você precisa entender o que de fato é melhor para você. Qual a porcentagem da carteira que eu tenho em empresas mais consistentes? E qual a porcentagem da carteira eu vou ter em empresas mais arriscadas, mais pimentinhas? Porque essa parte das pimentinhas, ela permite um pouco mais de rotação aqui dentro. Mas lembrando que a rotação, ela gera custo. E se gera custo, diminui a minha rentabilidade. Nós que somos investidores de longo prazo, nós queremos cada vez mais manter o nosso portfólio. Mas, eventualmente, em uma parte aqui do patrimônio, em empresas mais atacantes, vamos dizer assim, pode ser que seja válido. Pode ser que seja uma estratégia válida. Então, em resumo, eu gosto muito da analogia da canoa. Quando você está começando, imagina que a sua carteira ela é uma canoa. Com os aportes que você vai colocando no primeiro ano, ali nos primeiros meses, você vira ela facilmente. Você consegue ter uma guinada na direção dela. Agora, à medida que ela vai se tornando um barco, depois um barco a motor, um veleiro, depois ela se torna uma lancha, já com motor mais potente, às vezes um iate, e eventualmente, para virar um cruzeiro, quando você se aposentar, quando você cumprir ali os seus objetivos, ela fica mais difícil de virar. Quanto mais robusta vai se tornando a sua carteira, mais difícil é de você fazer esses movimentos. Então, por isso que é muito importante crescer de forma correta, organizada, com método, com estratégia. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se não curtiu o vídeo, curte aqui, isso me ajuda muito. Se não se inscreveu no canal, se inscreva e ative as notificações para receber todas as vezes que eu colocar aqui um novo conteúdo. Deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você achou dessa aula. Compartilha com alguém que você acha que possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. E a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau!